Olá pessoal, aqui é a Vera Lima, estamos chegando para mais um Roda de Conversa. Esse programa é feito para você, trabalhador e trabalhadora da educação e de todas as categorias, pelo Sindiúti, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Nós estamos aqui com a Marcela Amador, diretora estadual do Sindiúti, coordenadora do Departamento de Comunicação, atualizando para a gente o cenário da luta aqui em Minas Gerais. Temos aí, o regime de recuperação fiscal do governo Zema sendo apreciado, discutido na Assembleia Legislativa, e há uma movimentação muito grande da classe trabalhadora contra esse regime. E a Marcela vai nos explicar por quê, você vai entender tudinho. Lembrando que este programa ele é feito pelo Sindiúti, sempre com o apoio da CUT Minas, do Jornal Brasil de Fato, de você, que nos participa, que nos acompanha, que está aqui conosco sempre. Marcela, chega junto. Bom dia, rádio! Agora eu não vou falar que eu voltei, não, já combinei, né, gente? É meu lugar agora. Às vezes vai acontecer de eu não estar, mas aqui é meu lugar agora. Bom dia, gente. Que show. Bom dia, minha querida. Aqui, conta pra gente o cenário. Vou contar, mas antes eu queria agradecer a oportunidade novamente de estar aqui na Rádio Favela. Sim. A importância da gente manter este lugar que é de luta também. Sim. Com certeza. A rádio resiste. Isso. Apesar de toda a tecnologia, a rádio segue resistindo e forte. A gente percebe no Uber, eles sempre são companheiros e companheiras que utilizam as rádios. A gente vê também a presença da rádio no interior, né? Nos táxis, taxistas também, né? Sim. É muito importante. E também nas casas, né? Sim, nas casas. Não é só o pessoal que trabalha com transporte, não. A gente vê as pessoas no trânsito, as pessoas nas casas. Então, a rádio segue aí firme. Sim. E no interior também, né? Então, eu queria dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Por quê? Porque além do programa agora, ele vai ser replicado, né? Ele vai estar no Spotify, ele vai estar no YouTube. Então eu mando esse forte abraço. No Brasil de Fato? No Brasil de Fato, eu mando esse forte abraço para todos e todas e todes. Tá certo, Marcela? Tá certo. Vamos lá, então. Vera. Diga aí. A coisa não tá boa. A gente tá às vésperas de uma greve geral no estado de Minas Gerais. Eu tô ouvindo isso cada vez mais forte, tá? Cada vez mais forte. E eu tenho percebido, ainda bem, que a população, ela não tá surpresa. Não A população está sabendo dessa agenda. A população está consciente, mas é importante cada dia mais a gente usar este veículo de comunicação para explicar os motivos da greve e para que a gente tenha cada vez mais adesão. Sim. Eu tenho conversado com as pessoas e o que eu sinto é um entendimento do processo. Mas para aquelas que ainda não estão por dentro do assunto, nós estamos aqui hoje para falar de novo sobre isso. Temos atualizações, né? Porque a gente vem aqui e parece que a gente é repetitivo ou repetitiva. Não é isso, gente. É porque o cenário, além dele ser o mesmo há algumas semanas, ele se agrava, né? E ele tem atualizações. Sim. E aí é importante a gente falar sempre, porque tem gente que está aqui, que nos ouve, que bom, né? Toda semana. E tem gente que está nos ouvindo pela primeira vez. Então, a gente tem que falar para esses dois públicos. Exatamente. O que está acontecendo? A gente tem, infelizmente, ataques simultâneos, Vera. E aí, antes da gente começar com os motivos que nos levam à greve, eu queria só trazer especificidades da educação primeiro. Que o cenário também não tá bom. Porque, assim, quando a gente coloca a educação no bojo, é claro que a educação vai ser extremamente afetada por esse processo que está tramitando na Assembleia Legislativa. E é por isso que nós estamos também nesta frente mineira em defesa dos serviços públicos. É por isso que a gente está aí ocupando. Eu falei que eu vou me mudar lá para a Assembleia Legislativa, eu tenho encontrado todo mundo lá o tempo todo, A gente tem montado uma barraca, eu vou explicar. É barraca, literalmente, montamos a barraca lá. E aí, mas antes, tem uns detalhes específicos que eu queria dizer para a categoria da educação
do estado de Minas Gerais, mas também para a categoria que trabalha nos municípios, no município. E para as pessoas, de uma forma geral, para elas entenderem o cenário. O que a gente tem tramitando na Assembleia? A lei que contrata as pessoas de forma temporária no estado de Minas Gerais, na educação especificamente, Vera, ela está inconstitucional. Ela foi considerada inconstitucional. Então, o Romeu Zema ele tem prazo para apresentar uma nova lei, senão em meados do ano de 2024... a gente não, aliás, eles, né, o Estado não vai poder contratar mais ninguém. Imagina o caos que isso seria. Tá louco. Pois é, porque a gente Primeiro porque as pessoas aposentam, as pessoas infelizmente morrem, as pessoas de repente saem de um lugar, vai para outro, né? Enfim, tem mudanças, né? Sempre tem defasagem no serviço público. E ainda mais que a gente precisa dizer que tem muitas vagas hoje não preenchidas. Sim. Então tem muito déficit, tem muita falta de profissional. A lei foi considerada inconstitucional também, Vera, por quê? Porque o quadro de contratados é maior que o quadro de efetivos. E isso vai contra a Constituição brasileira. Sim. Né? Serviço público, você tem que ter concurso e trabalhadores e trabalhadoras efetivas. Pois bem, o Zema entrou com a lei, a 875. Ela está tramitando lá na Assembleia. Só que a lei apresentada pelo Romeu Zema é uma lei com muitos problemas. Sim. Como, por exemplo, o contratado, ele ser contratado para receber um valor abaixo do que normalmente a pessoa recebe. Abre esse precedente. Aí eles querem achatar o salário. Exatamente. Das pessoas, né? Ser contratado sem as suas vantagens, né? Seus títulos. Por exemplo, o diretor. Ele é eleito para ficar 4 anos. De acordo com essa lei, ele só pode ficar 2 anos. Então, ou seja, rompe com aquilo que foi... ele foi eleito pelas pessoas daquela escola. Isso podia valer para ele também, comunidade, né? escolar, né? Então, são vários pontos. Se eu ficar traçando cada um desses pontos, vai ficar complicado. O fato foi apresentada uma audiência pública, o governo levou seus representantes, foi apresentado, e ali a gente viu a seriedade, como isso seria caótico. Houve a proposta de uma outra audiência, mas dentro dessa audiência pública, houve a proposta de uma reunião. E aí o governo propôs que a gente, né, que o sindicato, que o Sindiúti, junto com outras entidades que também representam esses trabalhadores e trabalhadoras da educação em Minas Gerais, apresentassem quais eram as questões. Foram levadas, Vera, 24 pontos dentro desta lei. Não foi aceito nada. Não foi acolhido nenhum ponto? Parece que meio ponto. Meio ponto. Ou seja, metade de uma frase. Exatamente. E aí... Mas então, por que fez essa reunião, né, Vera? Por quê? É para constar que o governo dialoga. Isso. Não dialoga. É um governo que não dialoga. Aí, eu gosto sempre de colocar isso aqui na rádio, porque não há transparência nesse governo, que se diz eficiente, e é um governo que não dialoga com as categorias. E a prova disso, Vera, é que quando a gente lutou, a gente vem lutado, pelo aquilo que que está dado na lei, que é o nosso pagamento justo, que é o piso nacional salarial. O que ele fez com essa luta nossa? Ele judicializou. Ele criminalizou o sindicato. Não existe diálogo. Então, voltando à lei 875. E aí, essa lei começou a tramitar. Graças a Deus, a gente tem deputados e deputadas que estão a nosso favor na Assembleia. Sim. São poucos. São poucos, mas existem. Existem. E através da nossa querida Beatriz Cerqueiro, eu queria mandar um forte abraço para ela. Depois eu quero abrir uma parênteses aqui. Ela entrou com substitutiva essa lei, para tentar manter os direitos dos trabalhadores contratados. O substitutivo, ele é como se ele desconsiderasse... O nome é bem didático. Ele desconsidera ele substitui. O projeto, substitui. Isso, ele substitui. Okay. Ele entra com ponto substituindo.
Isso que é danoso. E aí entraram esses 24 pontos no que ela apresentou? Sim. Os principais estão lá. Ok. E aí eu queria aproveitar, já que eu disse o nome da deputada Beatriz Cerqueira, para trazer um outro problema que está acontecendo lá. Né? Reflexo de anos da programação, vou colocar assim, uma programação do discurso do ódio. O discurso do ódio, ele estava programado nos dias, em todos os dias da semana ali. As nossas deputadas, principalmente as da frente do Bloco Democracia e Luta, elas vêm enfrentando violência e ameaças de morte. Que absurdo. Eu vou repetir. Ameaças de morte. A deputada Beatriz Cerqueira, ela fez um post emocionante esse final de semana no seu Instagram, colocando Forte ali mesmo. a insegurança que ela está sentindo. E a gente sabe o quanto ela é aguerrida, que foi a primeira vez que ela pensou em desistir. Por medo da vida. É porque esse tipo de situação, Marcele, ele é feito com esse objetivo. Sim. De fazer com que as pessoas desistam. Porque eles querem ganhar na estratégia do medo, né? Na estratégia do medo. Então eu queria aproveitar Vamos que dar um a abraço rádio... na Bia. Tudo começou também com a Bela também sofreu isso semana passada. Gente, Lohane, lembrando, né? todas elas estão sofrendo. Andréia vem sofrendo, Macaé, todas. Todas elas. Então a gente vem aqui, a gente está programando algo em defesa delas. É importante que a gente se junte em defesa dessas mulheres que estão lá lutando por nós, estão sofrendo ameaças de morte. É muito sério. E elas fazem um trabalho muito proativo, diferenciado, que dá resultado, que é importante para nós. Por isso, né? Então é por isso que elas estão sendo ameaçadas. Bem, continuando, Vera, ainda na pauta daquilo que fere os direitos da educação, está tramitando também uma lei que quer estender, expandir a escola Tiradentes. Parece que é um número de 30 pelo estado. Aí você fala assim, nossa, até que enfim uma coisa boa. Cuidado. Não. Pegadinha do mal. Essa expansão das escolas Tiradentes, elas prevêem a extinção de 6 mil cargos. O Zema propõe expandir algo que é bom, mas em detrimento da vida de mais de 6 mil pessoas. E dizem que isso também é para engordar salário, né? Porque você vai extinguir. Patente, né? Isso, você vai extinguir esses cargos e transferir esses cargos para a Polícia Militar. Que policiais vão trabalhar na sala isso. Hoje, que já lugar tem, de polícia né? na sala de aula. É isso. Demais. Mas é isso. É importante a gente dar essas informações para vocês, porque o discurso que passa é de uma coisa tão bonita, né? Escola, estender a escola, mas não falam qual é o objetivo, não falam. Né? Outra coisa é a educação que eles querem também ali, né? Tomar conta dela, ter as rédeas dessa educação. Modificar, né? Além dos. Modificar, né, Marcele? A gente vê que existe benefícios que seriam concedidos a essas pessoas, né? Mas a gente vê que é modificar a estrutura da educação. Então, isso é muito sério, está tramitando também. Semana passada, a gente conseguiu tirar de pauta, né? Mas nós vamos lutar contra isso também. E aí, isso não passa pela Assembleia, o que eu vou dizer agora, mas o Zema está tentando também expandir o projeto Somar em 30 escolas. E é tudo nome bonito, né, Vera? Tudo Projeto bonito, Somar. Todo mundo olha Parece assim, que é uma legal, coisa boa. Esse projeto Somar nada mais é do que privatizar as escolas estaduais. Aí ele tenta isso com os prefeitos, né? Tenta. Com os prefeitos. Tenta em todo lugar. As escolas que aderiram foram 2 de Belo Horizonte e uma de Araxá. Sabará. De Sabará. E as pessoas das escolas, olha que desumanidade, elas ficaram sabendo através do jornal que essas escolas não existiriam mais. Os efetivos dessas escolas foram transferidos para as outras escolas, e os designados, contratados, perderam o cargo.
perderam seus empregos. Aí todas as pessoas porque aí você pensa assim, não, mas eu sou efetiva. Não, você não vai ficar nessa escola privatizada. E aí lembrando qual é a lógica? Contratar com salários menores, sem direitos, sem carreira, né? É uma forma também de negar o piso, a luta do piso, né? Total, que foi uma luta tão árdua, Marcelo, para poder vocês terem um salário um pouco mais digno. Aí de repente vem isso, porque volta com o salário, gente, aquele que falou que, né? Aqui na minha região, se oferecer um salário mínimo, consegue contratar. Então, ele quer voltar para esse estágio. Exatamente. Mas, enfim, mais alguns... Marcelo, então, aí eu queria dar um aviso aí. Justifica uma greve, viu? Só notícia. Então, a gente tem uma assembleia aí para acontecer. Para chamar a população, a gente precisa dizer disso aqui. Sim. Fica atento, gente. Fica atenta, porque isso vai tramitar. E aí, o dia que a gente chamar vocês para uma agenda na Assembleia, é importante que quem puder vá. Porque isso passa nas comissões e a gente estando ali, mostrando a nossa força, a nossa resistência. Mobiliza, né? Mobiliza. Convence os deputados. A gente tem sentido isso e eu vou contar para vocês o que está acontecendo com relação ao trâmite. Aí a gente tem presença VIP ao vivo aí? Temos. Coisa boa. Eu vou passar então para o nosso ilustre convidado. Gente, hoje a gente tem algumas participações muito importantes. Depois eu volto no finalzinho do programa para fechar essa agenda da educação. Tranquilo. Mas vamos falar um pouquinho agora do regime de recuperação fiscal, que parece um nome bonito também, não é. Mas tem um companheiro muito querido que a gente se conheceu na luta. A gente se conheceu porque a gente se fortalece, sabe? A gente encontra essas pessoas e a gente se fortalece. A gente conheceu esse companheiro que eu vou chamar agora na criação da Frente Mineira em Defesa dos Serviços Públicos, que é o Hugo. Né? O Hugo que tá aí? Isso. Ele já tá ouvindo a gente? Hugo, ouvindo, sim. Ei, meu querido, bom dia. Bom dia a todas e todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui. A Marcele exagera um pouquinho, mas nós vamos tentar mostrar para a população o que vai acontecer na vida delas se esse regime de recuperação for votado e aprovado na Assembleia. Estou aqui para nós batermos um papo. Tá. Hugo, só para a gente dizer para os nossos ouvintes, o Hugo Renê é do Sinfasfisco, né, Marcelo? Isso, né? Sinfasfisco é o sindicato dos servidores da tributação, fiscalização e arrecadação de Minas Gerais. Pois é, um importante sindicato também, aguerrido de luta, parceiro do Sindiúte, né, Hugo? Parceiro do serviço público. O serviço público todo, isso. O que vai acontecer com a gente se esse regime passar? Então, eu estou como presidente do Sinfasfisco, né, para as pessoas entenderem, que é o sindicato da área da fiscalização aqui em Minas Gerais. Marcele e Vera, eu tenho dito que nós estamos, mais uma vez, diante de uma hectacombe de uma bomba para as pessoas mais humildes de Minas Gerais. Sim. O que vai acontecer é que não vai ter serviço público. De verdade, vai acabar. Você que tem filha e filho na creche, não vai ter mais creche. Se você usa a escola pública, fique atento, porque a intenção, porque não vai poder ter concurso. Por que eu digo que não vai ter? Não vai ter concurso, não vai ter servidor público. E as pessoas têm que entender que o Estado só existe, quem entrega o serviço é o servidor e a servidora pública. Outro dia, um deputado da base do governo disse que o salário do servidor é muito pesado, então teria que diminuir. Aí ele diminui o salário do servidor e faz o quê? Porque não fez nada, tá? Sim. Então, suponhamos, a folha do Estado custa 3 bi. Se você multiplicar por 13 o ano todo, são 39 bilhões. Então, se você dividir pela quantidade de mineiros e mineiras, 21 milhões, você tem R$ 1.800 por ano, R$ 150 por mês. Se você que está nos ouvindo
achar que com R$150 por mês você consegue pagar a escola, a médica, a enfermeira, a creche, a segurança pública, aí você pode defender o regime de recuperação fiscal. Se você achar que não dá, que com 150 por mês você vai precisar do servidor, porque vai ter o prédio da escola, mas não vai ter professora. Isso. Vai ter o prédio do postinho, mas não vai ter médico e enfermeira. A da creche também. Vai ter a viatura, mas não vai ter o policial. Se você concordar com isso, você passa a defender o regime de recuperação fiscal. Se você não concordar com isso, você tem que vir para a nossa luta. Porque a nossa luta não é só para o servidor público, não. A nossa luta é contra a destruição do Estado, é contra fazer você ter que pagar a escola, fazer você ter que pagar o médico e a médica, fazer você ter que pagar a creche. Nós estamos lutando pela base da pirâmide social do Estado de Minas Gerais. Muito importante você dizer isso, Hugo. É porque a gente partiu pela consequência disso, né? Uhum. E aí é muito importante que as pessoas entendam qual é a consequência. Aí eu queria, Hugo, rapidinho, já que você é o homem dos números, que você explicasse para nós o que é o regime, qual que é a proposta, por que o regime está sendo colocado para ser votado, o que o Zema propõe com isso, né? A gente já viu a consequência, mas o que ele está tentando fazer? Explica para nós. O regime é só uma grande enganação. É você dizer que está devendo, você que está nos ouvindo, você, minha senhora e meu senhor que estão nos ouvindo, é o seguinte, ele está dizendo que ele deve R$1.000, mas ele não quer pagar esses R$1.000. E aí ele quer deixar para o próximo governo, lá daqui 9 anos, o próximo governo pegar. Só que você acha que vai abater esses R$1.000? Não vai não. Não vai não. Esses R$1.000 vão estar em R$1.300, R$1.400 quando vencer. Então o que ele está dizendo é que, outro dia eu vi um deputado dando um exemplo bem bacana disso. Ele diz o seguinte, que é a mesma coisa do senhor e a senhora aposentados, que falam assim, estavam devendo muito, aí falam, deu um jeito nas nossas contas. Mas não tem dinheiro, como é que fez? Eu deixei para os nossos filhos e netos pagarem. É isso que ele está dizendo, que o próximo governo vai pagar. Com juros, e aí é que está o problema, com juros de agiota. Essa dívida, com o regime de recuperação fiscal, a dívida que é hoje de 160 bilhões vai estar em 210 bilhões de reais. Vai se tornar impagável mesmo. Ao invés de discutir a dívida, eles querem penalizar com o pobre. Mas o pobre mesmo, porque o rico, ele dá benefício fiscal. O governo atual fez uma opção pelo rico. Deixa eu só fazer uma perguntinha que está nos números. É porque o Zema fala muito da questão de que é governo eficiente, diferente, mas ele então está pegando uma dívida que ele está aumentando ela em mais de 30%, porque ou é até mais ainda vai aumentar. Conta pra gente isso aqui. Esse número é muito interessante para você que está nos ouvindo. Esse governo que fala que colocou Minas nos trilhos, ele pegou a dívida do Estado em 114 bilhões. O Estado tem 303 anos. Vejam bem, em 303 anos, o Estado de Minas Gerais construiu uma dívida de 114 bilhões. O Zema hoje, ele elevou essa dívida para 165 bilhões. Se considerar de curto prazo, 177. Ou seja, ele cresceu sozinho, só ele, em mais de um terço da dívida. E ele vai dobrar a dívida com o regime de recuperação fiscal. Então, o cara que diz que é um ótimo gestor, ele está dobrando a dívida. E fez alguma coisa? Ele fez alguma coisa de interessante para a população? Tem asfalto novo? O do sítio não vale. Tem asfalto novo? Tem estrada nova? Tem alguma coisa que chegou para vocês de novo? Não tem. Ô, Hugo, aqui, eu não sou dos números, tá? Eu sou professora de história. E aí é sério, eu vou te fazer perguntas aqui, que é o seguinte. Eu entendo que existe... você acabou de dizer, vou pegar o seu gancho. Se essa dívida fosse em investimentos de políticas públicas, ela se justificaria, não é isso? Mas ela não é. Ficou provado isso. E uma outra coisa, muito séria, Hugo... Essas isenções fiscais que foram, né, essas isenções de arrecadação em benefício de empresários, de empresas grandes, como vamos localizar alguma aí, né? Isso. Algumas locadoras, aí, né? Vamos localizar.
se essa isenção não fosse dada, teria, vamos dizer assim, recursos para pagar a dívida? Vamos lá. A dívida, quando a gente ouve em dívida, o que é que o Estado... O que essa parcela vai tirar de você que está nos ouvindo? Sim. Para pagar quem? Para pagar a União e os empréstimos que eles fizeram. Mas onde? De títulos. Vocês sabem quem lucra com isso? É o rico, é o rentista, aquele que vive de renda. Mas o rico não é o senhor e a senhora que comprou um automóvel em 60 parcelas, não. O rico é aquele que tem avião. É aquele que não frequenta aeroporto porque tem o seu próprio aeroporto. Esse rico. Então eu estou falando desse rico. Eu estou falando de um universo de 1.500 pessoas do Brasil. Então, nós temos que pensar que, você citou bem o benefício fiscal. O benefício fiscal é aquele que ele faz com que as pessoas deixem de pagar imposto. É isso. Então, você que está nos ouvindo, você compra um quilo de feijão e paga imposto. O que o governo fez? O governo perdoou, deu. Só para vocês terem uma ideia, o que é que ele deu, se vocês pegarem o prêmio da Mega Sena de 3 milhões, ele deu 1.000 prêmios de Mega Sena para um seleto grupo de empresários, de 3 empresários. Então ele deu 3.000 prêmios de Mega Sena. Não, você não precisa pagar imposto. Então, quando não paga imposto, o dinheiro não chega no postinho de saúde, em forma de remédio, não chega em material escolar. É isso que ele fez. Então, tem como pagar? Claro que tem como negociar, nós só não podemos aceitar pagar juros de agiota, tá bom? Então, nós temos que fazer essa discussão com a sociedade. Sim. A sociedade, as pessoas que estão nos ouvindo, se elas não abrirem o olho, como a rádio tem, não só no aglomerado, mas ela tem uma abrangência muito interessante, eu quero falar uma coisinha. O dono do pequeno comércio. O dono do pequeno comércio, eu não sei se vocês sabem, mas mais de 50% dos municípios do país, eles vivem e sobrevivem do salário do servidor. Porque o servidor não é rico, o servidor recebe e vai pagar as contas do mês. Então, você que é dono do pequeno comércio, do armazém, e fica doido para chegar o dia do pagamento do servidor, prepare-se, você vai quebrar. Você vai quebrar, porque o servidor vai deixar de ter a renda e você vai deixar de vender. Você vai quebrar. Então você tem que estar, você que é pequeno comerciante, você que não é, se você não for dono do Carrefour, você está entre nós, você é igualzinho a gente. Então vamos brigar contra isso. Só para a gente finalizar, porque nós temos um intervalo agora, na Assembleia está tendo um movimento muito grande com os deputados, com as deputadas, a gente tem muito apoio, né, Marcelo? Já falamos sobre isso aqui, mas você acredita que vai ter fôlego mesmo, o funcionalismo, as entidades, para conseguir vencer essa queda de braços lá? Olha só, dia 7 vai haver uma grande movimentação de todas as áreas do serviço público de Minas Gerais, todas. Nós vamos estar reunidos, vamos fazer uma Assembleia Geral. Uma Assembleia Geral para falar para o deputado e para a deputada que se votar a favor, porque se votar a favor é porque não leu o regime de recuperação fiscal, porque se lê não vota a favor. Verdade. Que se votar a favor, nós do serviço público, nós, os 600 mil servidores do Estado de Minas Gerais, nós vamos lembrar na eleição do ano que vem para vereador, para prefeito, aqueles que o deputado apoia, vamos lembrar o que o deputado fez. Porque se o deputado fez isso, é porque ele não quer o bem da população. Ele não quer o bem do mineiro e da mineira que estão lá nos rincões de Minas Gerais. Então, como nós estamos em todos os municípios de Minas Gerais, nós vamos lembrar a todas e todos como que foi a participação de cada um e cada uma dos deputados e deputadas da Assembleia. Tá certo. Hugo, muito obrigada. Eu, em nome não só do Sindiúti, da CUT Minas, do Brasil de Fato, da Rádio Autêntica FM, das rádios de abrangência, do Spotify, enfim, em nome também da Frente Mineira em Defesa dos Serviços Públicos, agradeço muito a sua participação. E eu queria te fazer um convite. Claro. Eu queria que você viesse aqui um dia, participar ao vivo comigo, com a Vera, com todo mundo aqui da rádio. O que você acha?
Eu sou freguês aí. É só me chamarem que eu vou. Então demorou. Um forte abraço, companheiro. E até amanhã, né? Daqui a pouco, depois do intervalo, eu vou falar da agenda de amanhã. Eu te vejo amanhã. Convide todo mundo para estar presente lá. Pode deixar. Um forte abraço. Nós temos muitas dores acontecendo por aqui com esse governo que quer tirar tudo do funcionalismo. Passar tudo para a iniciativa privada, né, Marcelo? O objetivo do Romeu Zema é acabar com o serviço público em Minas Gerais. Se ele não conseguir acabar com o serviço público, o objetivo é pelo menos diminuir demasiadamente o seu tamanho. Esse é o projeto. Pois é. É privatização. E aí, Vera, eu recebi aqui um recadinho, mandando de novo um abraço para todos e todas e todos que nos ouvem. Sim. Uma pesquisa Ibope Cantar, ele diz que o Brasil, em 2023, 80% da população brasileira escuta rádio. 80%. É muita gente, o né? rádio resiste. Resiste. 20% tá ligado nos carros e 60% em casa. Eita! Então, povo aí que tá em casa, nos carros, continue nos ouvindo, nos prestigiando e muito obrigada pela participação. E Belo Horizonte, Vera, Belo Horizonte é a capital do país que mais ouve rádio. Eita, tá avisando aí, nós estamos chique. Nós estamos lá, chique então. demais, né? Pegando o gancho da nossa conversa antes do segundo bloco, né? Antes do intervalo, o Hugo trouxe informações muito importantes aqui para nós, para a gente entender o que é o regime de recuperação fiscal, o que é essa dívida, né? E aí a gente pensar que a dívida não será paga. E essa dívida não vai ser o Romeu Zema que vai pagar daqui a 9 anos. Sim. Quem é que vai continuar aqui em Minas Gerais trabalhando, sofrendo, lutando? Nós. Então é uma dívida para nós pagarmos. Sim. As consequências ele já trouxe. E aí, Vera, lembrando que o Rio de Janeiro aderiu ao regime de recuperação fiscal. E aí, foi bom? Caótico. Que coisa, hein? E aí, Minas quer copiar? O que não deu teve certo ganho lá? social. Tá caótico. A gente tem visto o resultado disso, né? Da segurança pública, dessas situações lá no Rio de Janeiro. Então, o povo fluminense está pedindo socorro e a gente não tem que aderir a esse regime. Tá. Outra coisa. Quando o Zema propõe, ele leva essa proposta do regime, leva a proposta de recuperação fiscal para tramitar na Assembleia, a previsão é de 9 anos sem reajuste. Não vai ter prejuízo na carreira. Os deputados, os secretários, foi um erro, como é que fala? Intencional. Secretários do governo Zema defendem que haverá algumas correções. Isso não é verdade, já ficou provado. Que correção? Que nós teremos uma perda. Eu vi a proposta de 3%, não sei quanto. Somando, Vera, dá 55% menos do nosso poder de compra. Vamos lembrar que quando você faz isso com o povo mineiro, com os servidores e servidoras, você vai prejudicar a economia de Minas. Então, todos e todas vão sofrer o resultado disso. É uma consequência danosa. E aí eu queria contar do que aconteceu essa semana. Posso, Vera? Pode. Estamos ouvindo aqui, ó. Atentamente. Começou a tramitar na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça na Assembleia Legislativa, o famigerado regime de recuperação fiscal, ou melhor, o plano de recuperação fiscal. E aí a gente mobilizou, a categoria estava lá, teve um ato da Segurança Pública de Minas Gerais nessa semana passada, que foi maravilhosa. Começou na Praça 7, subiu, né? No dia 25, que foi o dia da democracia. E subiu lá para a Assembleia. E nós, no dia 25, marcando essa data, que é o dia da democracia, começamos a fazer o carômetro. Você sabe o que é isso, Vera? Sim. Vou explicar pra você, caro ouvinte. Deputada, carômetro, lembra o quê? Cara, isso, né? Cara crachá. Você vai colocar o rostinho. Eu tô falando que é assim, a cara ou o carão, né?
deste deputado e desta deputada o nome e o posicionamento. E aí, deputado, você é contra ou a favor o regime de recuperação fiscal? São 77, não é isso? No total? Nós só conseguimos falar com 34. Tá? Olha só. E desses 34, posso falar aqui o nome? Pode. Nós vamos aqui, então, contar para vocês quem são os deputados que estão a favor do povo. Ou melhor, os deputados que vão votar contra o regime de recuperação fiscal. Vai no contra primeiro. Isso, contra o regime a nosso favor. Beatriz Cerqueira, Lucas Lasmar, Sargento Rodrigues, Celinho Sintrocel, Bela Gonçalves, Professor Cleiton, Betão, Macaé, Leleco Pimentel, Dr. Jean, Leninha, Elismar Prado, Cristiano Silveira, Capurezo, Andréia de Jesus, Ricardo Campos, Luizinho e Lohana. Esses são os deputados e deputadas que estão a favor dos serviços públicos em Minas Gerais. Agora, você acredita, Vera, que dos que eu conversei, nenhum se diz que é a favor? Nenhum. A princípio, não. Ou seja, mas disseram que estão pensando, que precisam de tempo para estudar o projeto. Continuando. Os que não se posicionaram: Gustavo Vasconcelos, Tito Bruno, Maurício Lemes, Marli Ferreira, Dorgal, Roberto Andrade, Gil Pereira, Zé Viola, Gustavo Moreira, Eduardo Azevedo, Fábio Avelar, Delegada Sheila, Delegado Xavier, Coronel Sandro, Kiara, e tem um outro também que eu vou lembrar aqui, que ele não está nessa lista, mas ele também disse não se posicionar. A partir esses de amanhã... são em cima do muro? Em cima do muro. Gente. A partir de amanhã... O em cima do muro é aquele que fica esperando a coisa acontecer para ele ver para que lado que ele vai atender, né? A partir de amanhã a gente vai... Essa lista eu tenho que atualizá-la, tá, gente? Tá. A partir de amanhã, a gente volta a fazer o carômetro. A gente volta a ocupar a Assembleia Legislativa. Temos uma barraca lá. Quem quiser visitar a gente, lá tem material, tem explicações, tem um cafezinho, tem uma água. Tem um biscoitinho. Quem quiser fortalecer, exatamente, um biscoitinho, quiser fortalecer nessa visita aos gabinetes, nós estamos tentando fazer esse trabalho. E aí, amanhã a gente pretende chegar ao total dos deputados. Então, a gente mantém amanhã, a gente está fazendo o carômetro, ligamos o som lá fora, estamos dizendo o nome desses deputados e deputadas e o posicionamento deles. E está acontecendo uma coisa interessante, sabe, ô Vera? Toda vez que a gente faz algum movimento lá em frente à Assembleia, a gente vê as pessoas ouvindo assim, a gente percebe como que as pessoas estão prestando atenção. Principalmente, gente, as pessoas que trabalham lá dentro. Porque elas também serão afetadas. Então, os servidores e servidoras da Assembleia Legislativa também serão afetados e afetadas. E eles também estão atentos ao processo. Então, caro deputada, a outra coisa, Vera, a gente foi também, eu fui em Curvelo, tivemos uma audiência pública lá teve outra cidade do interior, eu vou lembrar, Pirapora, para falar não só do regime de recuperação fiscal, mas também da PEC do medo do povo, que eu vou explicar agora. Mas só um adendo. Lá em Curvelo, o vereador nos disse assim, porque os meus companheiros, meus colegas, disseram que essa pauta não é municipal. Oi? Como assim? Se o município é de Minas Gerais, a pauta não é municipal, a pauta é só estadual? Não, gente. Então você, vereador, vereadora, também tem que se comprometer com o povo, perguntar ao seu deputado, deputada de base. Você pergunte ao seu deputado, liga lá no gabinete, tem no site, gente, facinho de achar. Pergunta qual que é o posicionamento, pergunta nas redes sociais, ajuda a gente a fazer esse levantamento, porque só assim a gente vai conseguir derrotar esse projeto de desmonte, tá? Então, falando um pouquinho da PEC do medo do povo. Tá tudo isso que eu tô falando desde o início do programa, tá tramitando ao mesmo tempo. Por isso que eu comecei o programa dizendo assim, nós nunca vimos um cenário de tantos ataques simultâneos assim. E aí... O que é a PEC do medo do povo? PEC, gente, é um projeto, né?
Sim. de emenda à Constituição. É uma tentativa que o Zema trouxe de mudar uma lei. A lei que é a Constituição de Minas Gerais. Lá na época do Itamar Franco, quando ele era governador, ele criou, lá na lei, uma previsão que é a seguinte: toda vez que for privatizar alguma empresa estatal, por exemplo, a CEMIG e a Copasa, primeiro vai passar lá na Assembleia, então tem um quórum especial para passar. Depois, se for aprovado, ainda assim tem que passar por um referendo. O que é isso? A consulta ao povo. O que o povo acha a respeito dessa privatização? O Zema, o projeto dele é tão sórdido, que ele não quer privatizar a CEMIG e a Copasa pelas normas legais, não. Ele está tentando mudar a lei. Ele entrou com um projeto para mudar a lei. Primeiro, para diminuir o quórum, para assim ele ter os votos necessários na Assembleia Legislativa, e quer acabar com o referendo, ou seja, o seu direito de votar, o seu direito de decidir sobre a privatização ou não. Isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo, são ataques inúmeros e simultâneos. Então, a greve do dia 7, a greve geral do funcionalismo, está marcando não só a luta contra o regime de recuperação fiscal, que vai ser prejuízo geral, não só para o funcionalismo, mas como toda a sociedade mineira, e também a PEC do medo do povo, que a gente está chamando assim, porque está mostrando, ele fala o seguinte, Vera, ele fala que essa lei, essa PEC, é porque o povo não tem maturidade para decidir sobre a privatização. Chama a gente de burro e de burra. O povo teve maturidade para construir uma empresa desse tamanho, a empresa mais lucrativa, das mais lucrativas do país, que tem um lucro, exatamente, né? Uma lucratividade aí no último período de mais de 5 bilhões, né? Milhões de reais. Exatamente. Então, como é que essa empresa, como é que esse povo que decidiu, que ajudou a construir essa empresa... Não, mas é o mesmo povo que votou no Zema, né? Então o povo tem competência. Pois boa. Estranho. É isso. Agora, olha só. Complicado. A Helena Cristina está no Barro Preto. Ela pergunta se o pessoal da saúde também está engajado na luta. Helena? Helena, ela sim. Ela é da área da saúde. Não a saúde está envolvida. Estão junto conosco na Frente Mineira em defesa do serviço público. E a saúde também vai chamar greve pro dia 7. Então, aí, ó, atenção, olha, o pessoal da saúde. A segurança pública também, segurança Vera. Pública tem uma outra pergunta aqui. Ó. Pode fazer. Eustáquio Alves, ele pergunta se esse movimento também está sendo feito junto a deputados federais, ou se é só aqui. Como é que estamos? Não, existe uma agenda para a gente tentar ir lá em Brasília. Aí, olha. Só que a gente não está podendo sair da Assembleia. Ir lá em Brasília, conversar com os deputados. Porque tem os deputados da segurança, né? Ele é da segurança pública, sim, né? E aí, eu outro dia também, acho que foi sexta, que eu peguei um Uber e o rapaz da segurança pública aposentado. E diz ele que vai estar dia 7, chamei ele para dia 31, que é amanhã, que eu vou explicar o que é. A segurança pública não pode fazer uma greve como agente da educação. Tem um nome que agora fugiu, eu não estou lembrada, mas é como se fosse um limite. Tá. A gente vem pra rádio, professora, sindicalista, tem um microfone gigante na minha frente e não quer parar de falar e tem prazo. Então eu vou correr aqui com o tempo. Aí, Vera, é o seguinte, a segurança pública tá junto também, inclusive debatendo conosco, estavam lá na Assembleia, o pessoal também da Polícia Militar. Olha aí. Eles também serão uma afetados. Manifestação, né, Marcelo? Eu vi você na manifestação. Exatamente, participei da manifestação da segurança pública. Então, só para fechar aqui o que aconteceu semana passada, teve também 2 dias de ciclo de debate sobre endividamento de Minas. 2 dias inteiros, de 9 da manhã às 18, com especialistas do Brasil inteiro, para explicar o que é essa dívida. Inclusive, a nossa querida coordenadora geral do Sindiúti, a Denise Romano, participou. Um beijo para ela. E ela falou sobre os impactos da dívida nas políticas públicas. Então, tá lá no YouTube, quem quiser assistir. É muito importante que a gente se aprimore sobre isso. Mas, enfim, um beijo para Denise aí. O Hugo falou, nesse ciclo de debates foi apresentado que não é apenas o regime de recuperação fiscal a solução para essa dívida, não, tá?
Vera, também Sim. tivemos esse final de semana, agora mais específico para educação, o CONAI territorial. O CONAI é a Conferência, né, Nacional da Educação. Nós elegemos delegados para participar. Dia 28, sábado, foi a territorial. E aí a gente vai participar agora da estadual, que vai ser dia 9 e dia 10 do 11. Para que serve o CONAI? É a construção do Plano Nacional da Educação. É uma conferência extraordinária que foi criada aí pelo MEC, o novo MEC, e pelo nosso presidente. Gente, então a gente segue aí. Amanhã eu queria fazer uma convocação para quem puder, população, servidor e servidora pública, que puder estar amanhã, a partir das 9h30 na Assembleia Legislativa, lá embaixo no cafezinho, que eu acho que não vão deixar a gente entrar. Mas, enfim, amanhã tramita de novo na CCJ o Plano de Recuperação Fiscal. Então, nós vamos estar lá, fazendo essa força e nos preparando com tudo para o dia 7 do 11. De manhã tem audiência. À tarde teremos, parece, viu? Nós vamos confirmar, porque a conversa é essa. Uma Assembleia Geral do Funcionalismo, Vera. Não é só da educação, não. Geral do funcionalismo, para a gente definir datas de luta. Mas isso é amanhã? Não, amanhã é o trâmite lá na CCJ. Essa Assembleia vai ser dia 7, né? No dia da greve. Dia da greve. Isso. Tá. Mas Obrigada, já tem viu, data, gente? horário marcado da Assembleia? Amanhã, a partir das 9h30, começa a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça. A gente precisa estar lá com cartaz escrito à mão, seja lá com toda a nossa força, para mostrar para os deputados, membros da CCJ, o que vai acontecer com eles se eles aprovarem o Plano de Recuperação Fiscal. Tá, e a Assembleia do dia 7, não tem horário ainda não? Não, ainda está sendo organizada. Ok. A única coisa que a gente tem já fechado é uma audiência pública para tratar sobre o tema, a partir das 9h30 também, lá na Assembleia Legislativa. Tá certo, tá aí, gente. Muitas informações, de fato, a Marcele tinha aí um cenário completo, nós te agradecemos. Marcele Amadora é coordenadora do nosso Departamento de Comunicação do Sindiúti, diretora estadual. A gente vai mandar um abraço para todo o pessoal da educação de Minas Gerais inteiro, esse pessoal aguerrido de luta que está aí nesse embate para impedir que o Zema destrua o nosso Estado e o funcionalismo público. Vamos fechar? Um abraço para todos os servidores e servidora pública, que é dia a base 28, da economia. E dia 28 foi dia de isso. vocês, menina. Obrigada. Abraço, gente, para vocês do Roda Pra de todo Conversa. mundo que está nos ouvindo, um forte abraço e a gente volta segunda-feira, às 11 horas. Nosso abraço é de luta, né? Abraço Nosso de abraço luta. é de luta. De luta é apertado, viu, gente? De luta é um abraço apertado. E nós vamos fechar, então? Combativas e afetuosas. Combativas e afetuosas. Olha, gente, para encerrar, então, vamos de tribalistas? Sim. Lutar e vencer. Um abraço, gente. Obrigada, um beijo.